Boa noite. Então você que está entrando aqui, peço que confirme que está conseguindo ver e ouvir bem. Tá bem? Então logo vai entrando, por favor me avise. Então vamos iniciar hoje a Semana da Educação dos Filhos. Essa quarta-feira, dia 21 de abril, começamos hoje a primeira aula, né, de mais outras 4 aulas, que vamos até o domingo. Boa noite, Anelise, Alessandra, Padre Federico, sua bênção, Padre. Olha só que bom estar aqui. Eduardo Pires, Camila, muito bom, estou vendo alguns amigos aqui. Muito bem, então vamos dar um minutinho só para o pessoal entrar aqui. Também saudades, Eduardo, também. Stefane, boa noite. Amanda, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem e também veem bem? Estou dizendo porque estavam acostumados a me ver ali onde tinham estantes de livros, né? E eu me mudei faz pouco tempo. Boa noite, Ana. Boa noite. Então, eu me mudei, ainda estamos ajustando algumas coisas. Acredito que amanhã eu já esteja no lugar onde eu gostaria de estar mesmo, né? Tudo certo por aí? Ótimo. Então tá bom. Perfeito, meus amigos. Então, eu não quero me demorar, quero logo entrar no tema, porque, de fato, parece que não, mas temos... a live dura 1 hora, né? Então, como dura apenas 1 hora, então eu quero aproveitar esse tempo com o nosso tema. Muito bem. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Tem muita gente ainda entrando e vai entrar. Já deixo uma boa noite para todos. Vai ficar gravado, né? Volto a lembrar, eu já disse isso num vídeo. Cada aula, que todos esses dias serão sempre às 21 horas no Instagram, cada aula vai ficar gravada por apenas 24 horas, tá bem? Então vai ficar aqui no Instagram e terminando já vai para o YouTube também, tá bom? Então nós vamos ter nesses 2 meios possibilidade de assistir. Então quem vai assistir depois, porque de repente nesse horário está cuidando dos filhos, tem algum outro motivo, vai poder assistir depois. Então você também pode recomendar para algum amigo, tá bem? Muito bem. E tem algumas pessoas também falando, olha, tentei me inscrever, não consegui, não recebi o e-mail. Perfeito, olha, ainda tem tempo. Claro, aqui a live é aberta, então as pessoas estão podendo assistir. O que acontece é que depois vocês vão poder assistir estas aulas gravadas e então com esse contato com cada uma dessas pessoas, a gente manda por e-mail. Alguns receberam, acredito que boa parte recebeu um e-mail de confirmação de participação nessa semana sobre a educação dos filhos. Muito bem. Então, aqui eu vou só puxar de lado para poder explicar como é que nós vamos falar nessa semana da educação dos filhos, porque eu acho que tem gente que não me conhece, então por isso é importante se apresentar rapidamente, tá bem? Então veja, o que eu vou tratar nesta semana vem de muitos anos de estudo. Então tem uma parte de muita pesquisa, de muito estudo, de muita leitura, e claro que depois do período de leitura a gente tem que aplicar, e na aplicação nós vamos ajustando. Tem coisas que a gente vê na educação dos filhos que a gente vai um pouco mais, horas vai um pouco menos, a gente tem que tirar, tem que aumentar. Então você vai aprender nessa dosagem. Então tem gente que de repente tem filhos pequenos, olha, por onde que eu começo? Então, perfeito, a gente pretende ajudar nessas fases, né? Tem filhos já adolescentes, puxa, olha, dificuldade agora, eu pensava que estava tudo indo bem e as coisas estão bem diferentes do que eu imaginava, né? Muito bem, então veja, nesses anos de estudo, é claro que a gente vai adquirindo o quê? Um know-how, certos princípios que você vai absorvendo, vai fazendo parte da sua forma de ser e de pensar. E às vezes você nem percebe que você, por esse contato constante, que você vai assimilando, você começa então a viver daquele modo. Porque você está olhando, você está admirando, você está buscando aquilo com certa frequência, constância,
disposição e empenho, enfim, né? Por isso que eu disse nos vídeos que é necessário então fazer o quê? Toda uma dedicação. E é claro que conforme também vem os filhos, né? Vão passando os filhos e você tem contato também. Eu tive muito contato com muitas famílias nesses pouco mais de 20 anos, conversando com pessoas, ainda converso, né? Muito, inclusive ontem falava com uma pessoa na internet que este meio aqui do Instagram tem sido um meio bastante interessante porque muitas pessoas que acredito que estão aqui agora me mandaram mensagens, mandando mensagens com dificuldades, com problemas até graves, né? E pedindo auxílio. Então, é por isso mesmo que essa semana de educação foi pensada. Então, não é pensada simplesmente para um pai ou uma mãe que já vem estudando bastante. Esses também. Mas a gente vai tentar ao longo dessa semana alcançar, com toda essa pesquisa, esse estudo, a estes pais que estão, cada um em um momento diferente e precisando de algum tipo de auxílio. Então, por isso que, é claro, eu vou recomendar obras, indicando obras diversas que vocês vão encontrar pela internet. Aqui do meu lado, aqui, né, tem aqui, só para essa live aqui, tem alguns livrinhos que eu gastei um tempinho fazendo pesquisa, para não falar bobagem, mas para poder ajudar você que está aqui acompanhando, né? Então, inclusive, começo citando, eu não sei se essa obra é fácil de encontrar, né? É uma pessoa que tem uma amizade, o autor é vivo ainda, Fernando Pliego Carrasco, né? Ele fez aqui uma obra de uma análise de problemas familiares, né? Então o livro chama Tipos de Famílias e Bienestar de Niños e Adultos. Tipos de família, professor, mas a família não é uma só? Então, ele estava analisando justamente os problemas advindos da falta de entendimento do que é a família verdadeira e fazendo uma análise sociológica mesmo, vendo em vários países o resultado disso, né? Aqui até está a obra, mesmo na própria introdução do livro, ele vai mostrando exemplos da investigação dele de violência no lar, abusos físicos, delinquência juvenil, jovens que vão deixando as escolas, a drogadição, enfim, ele vai passando por vários problemas familiares, né? Mas fazendo apenas uma análise estatística, já mostrando, olha, tá vendo, as pessoas foram aderindo a esse tipo aqui de ideias e olha as consequências, olha os efeitos, e fazendo toda uma análise longa, né? Levaram muitos anos para ele poder fazer este livro daqui, né? Muito bem, então, como eu disse, esta live e as demais são frutos de um tempo de pesquisa, estudo, reflexão, meditação, né? De prática, de ouvir as pessoas, então de experiência, essa experiência de pensar nestas ideias, essa experiência de buscar com toda dificuldade também viver, como qualquer um que está aqui, e uma experiência então intelectual, não só de ordem prática também, porque você tem que pensar as coisas antes de fazê-las, né? Muito bem, então, para iniciar, eu vou aqui então encerrar aqui os comentários para poder seguir a ideia tranquilamente, tá bem? Então só um minutinho, deixa eu ver se eu me entendo isso aqui, desativar os comentários. Perfeito, então tá bem. Então quem vai chegando aqui agora, a gente vai mostrar muita coisa, tá bem? Então para iniciar, convido a todos que façamos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossos caminhos, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios, dominai sobre todo o poder inimigo, em vosso espírito e para a glória do Pai. Amém. Muito bem, então vamos começando agora a nossa semana da educação dos filhos. Eu vou de vez em quando baixando aqui porque eu fiz aqui uma anotação enorme de coisas que eu não quero esquecer de falar, né? Então essa live ela é pensada para famílias que
estão muito bem unidas, têm uma vida até de piedade, mas que também perceberam problemas, que tiveram problemas sérios, chegaram de repente na adolescência e tomaram um susto. Não é somente para aqueles que têm aí uma família quebrada, uma família com problemas, né? Famílias lares que às vezes o pai e a mãe não percebem que são omissos em vários pontos e que inclusive são permissivos, e a influência disso daqui, né? Primeiro porque que a gente precisa pensar nisso daqui um pouco, né? Tem vários tipos de família. Não, na verdade a família é uma só, contudo não existem famílias iguais, né? Cada família é diferente uma da outra. Bom, se todas as famílias são diferentes, como nós podemos saber educar a nossa família e os nossos filhos? Bom, por quê? Veja bem, porque os princípios da educação de um ser humano são iguais para todos, não são diferentes. Eles não estão presos a uma época. Então, do início do cristianismo, antes, o que fosse, sempre eram os mesmos princípios. Claro que com a encarnação do Verbo de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas não só ficam mais claras, mas com o auxílio da graça, que faz uma grande diferença, tem uma nova vida, né? Agora, as famílias continuam sendo ímpares, então elas precisam de certos princípios. Nós não vamos tratar de princípios aqui agora, nós vamos fazer uma análise, porque simplesmente ficar apontando, olha, poderia fazer isso, fazer aquilo, que tal fazer isso? Vamos ver o que mais é de comum, que mais comumente os pais erram, nós erramos, todos nós erramos, né? Já erramos em certa medida, vamos errar talvez, esperamos que pelo menos em certos pontos cruciais que eu vou apresentar aqui, a gente não cometa esses erros, né? Porque como a chamada deste primeiro dia, nós falávamos a ideia era apresentar os jovens fracos, jovens realmente fragilizados, jovens vulneráveis, por conta dos pais, dos erros dos pais, certas fragilidades que os pais têm e que, claro, vão influenciar diretamente os seus filhos. Então, quando a gente faz uma análise, é claro que em alguma medida dói na gente. A gente olha e vê, puxa vida, estou errando nisso, nisso, daquilo. Mas eu estou acertando naquilo, outro. Que bom! Não, não é assim. A gente faz uma análise, um diagnóstico para poder mudar o que tem que ser mudado. Então, ao mesmo tempo que a gente toca na ferida, com aquela luz que a gente pede do auxílio divino, de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pede esse auxílio para poder tocar nisso. Então, a gente também espera que ao tocar nisso, a própria pessoa já possa percebendo esses problemas. Bom, eu coloquei aqui como um primeiro item, um dos itens mais comuns que a gente começa a perceber os erros familiares. Por onde que nós começamos a perceber isso? Pelos problemas pessoais dos jovens, né? Então, quando olhamos os problemas que eles apresentam, quando vemos a pressão que a sociedade, quero dizer, os amigos mais próximos, os conhecidos e o meio que ele tem contato, acaba exercendo de certas ideias, certas pressões exteriores, mas que vão dentro dele vão ter certo impacto. E mesmo que os pais, com o pouco tempo de contato com seus filhos, tentem mostrar certos valores, em alguns momentos falando, ensinando, o fato é que muitas vezes eles têm pouco contato com seus filhos, eles estão mais em contato, infelizmente, muitas vezes com os amigos. Aqui estou falando de mais jovenzinhos, até mais jovens mesmo, né? Quando a gente chega a esse momento é que a gente percebe o que foi dado antes, quais são os problemas que eles apresentam. E por que começo por isso? Porque geralmente, de modo geral mesmo, os pais pensam no futuro dos filhos, um futuro pura e simplesmente profissional. Quando pensam na educação deles, estão pensando no que eles estão dando através da escola, através de certo aprendizado formal, né, das disciplinas comuns que recebemos na escola, e se restringe a isso. Agora, quando a gente vê os problemas que eles apresentam, mais cedo ou mais tarde, ou até mesmo na vida adulta,
os problemas não têm relação, pouquíssima relação tem, com os trabalhos, com a profissão. Os problemas são de fórum íntimo, de defeitos, de falta de virtudes. São problemas ligados a um relacionamento interpessoal, ou mesmo que ele próprio, com problemas diversos que não tem nada a ver com o trabalho. No trabalho, quando ele começa a trabalhar, os problemas que ele tem lá também são com seres humanos. E são problemas que estão dentro dele, na forma dele ver as coisas, na pouca experiência e no pouco aprendizado sólido através dos pais de certas ideias, de certos princípios que ele não absorveu bem ou ainda falta alguns ajustes. Então, através desses problemas, a gente vê também o olhar educacional que os pais têm. É nesse momento em que eles apresentam esses problemas que a gente começa a ver se os pais já se antecipavam. Em que sentido se antecipam? No sentido que eles entendem o que é a vida. Eles entendem nas atividades que são ordenadas do seu dia a dia, da sua vida, momentos em que eles estão analisando, ajudando a discernir, apresentando certos critérios para poder saber fazer certas avaliações do que fazer melhor, do que evitar. Ou seja, esses pais têm uma atenção formativa, de formar mesmo os filhos. Em qualquer momento, pode ser num momento de diálogo na mesa, na hora de comer, no momento de sair, em qualquer momento, uma atividade no lar. Então, às vezes, esse momento é o que se vê, o que eles estão projetando, o que eles estão olhando, né? Claro que eu acredito que boa parte dos que estão aqui não caiam nesses erros, né, que eu vou apresentar. E este princípio, esse primeiro agora, talvez não seja o caso. Pelo menos em alguma medida não seja o caso, né? Mas é necessário ter atenção. O seu olhar educativo se vê quando os filhos começam a apresentar problemas. Porque fica pensando que vai chegar na adolescência e não vão ter problemas, que ele não vai encontrar dilemas morais. É necessário que que todos os filhos passem por dilemas morais. O crescimento e a maturidade está diretamente ligado com situações e obstáculos que ele não conhece, mas ele tem os critérios, ele deveria ter os critérios para poder saber lidar, né? Muito bem, então, prestar atenção para os problemas que os filhos mais jovens começam a apresentar. Eles começam a apresentar outros, até menores. Muito bem, então, nesse momento é que se vê o que se pensa da formação humana, as correções que os pais dão, né? Aqui um tema que gera muita dificuldade para as pessoas. Alguns percebem certo rigor, exagero e excesso por parte de algumas pessoas nas correções e aí pensam que não devem corrigir, porque também não param para pensar no que realmente é necessário ser corrigido. Não, faltam uma série de princípios para poder pensar sobre isso, né? Muito bem, então temos um segundo item ligado a esse que a gente poderia dar aqui um nome, né? Que é uma falta de uma perspectiva verdadeira sobre o futuro do filho. O que eu faço agora que vai de fato ajudá-lo para frente? Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Esse aqui agora tem a ver com o que eu estou olhando para inclusive já lhe dar solidez para que depois ele possa viver das convicções interiores que foram dadas no início da vida, que foram apresentadas e aí vai ser absorvida e exercida por eles. Então, com isso a gente percebe um segundo problema a partir daqui, que é um certo desconhecimento das mudanças sociais, do clima, vamos dizer assim, moral da sociedade. Em que sentido que a coisa vai bem? Não, a coisa não vai bem, a gente vê problemas. Então a gente tem que conhecer este meio como quem conhece as aspirações, as ideias que os filhos vão forjando, que eles vão tendo eles próprios. Porque de repente, tá tudo bem, meu filhinho e tal. E do nada aparece um problemão, você fala, meu Deus, isso aqui parece que muita gente procura falando isso. Eu não esperava isso. Felipe, você já passou por alguma situação? É claro que sim. Né? Tenho 4 filhos e um no céu, né? Desses 4 aqui, tenho 2 mais velhos. E é claro que apresentam problemas, e no momento que apresentam problemas,
é que a gente tem que rezar, meditar, acessar certas ideias, como é que eu vou orientar, o que eu vou ter que fazer para corrigir, como é que eu vou estar ali pensando uma série de coisas a fazer, né? É quando aparecem, inclusive, certos problemas, né? Não é o desespero, não é, meu Deus, o que fazer e tal. Esse não saber o que fazer é porque talvez não só as ideias não estejam presentes, a falta de leitura, a falta de justamente entendimento sobre o assunto, mas também outras falhas que a gente vai ver mais para frente, né? Um terceiro item, e esse bastante importante, tá bom? O centro gravitacional do lar em relação aos filhos está muitas vezes no conforto e bem-estar deles. Isso daqui é pedra de toque, isso aqui é um problema muito comum, às vezes imperceptível, né? Porque a gente olha a criancinha e a gente fica, mas é pequenininho, né? Justamente essa questão. É maravilhoso ver o crescimento, a criança vai crescendo, vai aprendendo, mas ela precisa do auxílio de pessoas maduras, que deveriam ser os pais, né? Esta ausência prejudica, tem seus prejuízos, as omissões têm seus prejuízos. E veja, o ponto aqui é que a gente se preocupa com a saúde, com o bem-estar, e não está mal cuidar disso. Isso faz parte da própria vida. O problema é o excesso. O problema é o que a gente está comunicando. O problema é como a gente vive em relação ao conforto, né? Tem uma beata chamada Concepción Cabrera de Armida, que estamos agora finalizando a revisão da obra que vamos publicar, que é um tratado sobre vícios e virtudes, que Nosso Senhor ditou a esta beata. E um dos defeitos, um dos vícios ali apresentados tem uma relação direta com o conforto, com os excessos. Veja, se a gente vai ler a vida da Santa Teresinha, os pais que tinham uma boa condição faziam as meninas viver uma vida simples. Inclusive na quaresma, quando iam para a escola, tinham vários momentos, e eles não eram paupérrimos ou tinham dificuldades, como outras tantas famílias já tiveram. Eles tiveram, claro, ciclos da vida, mas de certo modo tinham condições. Mesmo assim, estavam lá fundamentados neste princípio de o cuidado com os excessos em relação ao conforto. Por que chama atenção para este ponto aqui? Pelos impactos futuros. Claro, estou sempre falando disso daqui, lá na frente vai ter impacto. Qual vai ser um dos principais impactos aqui chamando atenção para este erro que está no dia a dia? Toda hora damos tudo, fazemos tudo, interrompe e você se dobra em todo momento. O que acontece com o passar do tempo? Depois que ele vai crescendo, ele espera que a vida seja tão fácil quanto esteja sendo ali, que você está sempre resolvendo por ele, você está fazendo por ele, né? Depois ele não vai ter, ele vai ter que resolver certas coisas, porque ele tem que chegar à maturidade também. E aí começa a ter uma certa fuga, né? Jovens, adultos, que tem esse modo que alguns chamam de escapismo, certa fuga, porque eles esperam o problema desaparecer, porque tem alguém para resolver. Então eles não sabem o que fazer com isso. Então isso é um dos impactos de a gente colocar no centro o bem-estar da vida familiar, sendo que existem princípios superiores ao bem-estar. Às vezes a gente não tem o bem-estar que a gente quer dar aos filhos, com certa medida, que deveria ser assim, né? Mas o cuidado com o excesso, né? Esse cuidado às vezes não é presente. E é claro, a gente está esquecendo de um problema, que as crianças ainda pequeninas ainda estão muito presas nas suas paixões. Ainda estão, como alguns autores chamam, in natura, né? Mas para que estamos falando de educação aqui? O que é esse processo? É um processo em que o ser humano vai se desenvolvendo, ele vai crescendo. Então ele vai deixando de certas coisas que precisam ser mudadas. Eu acho que a criança deveria ser sempre assim. Por isso que nós temos problemas. Porque eles crescem, aquelas crianças mimadas de pais permissivos que vão estragando os filhos e que nos relacionamentos
não conseguem se manter em trabalhos. Por exemplo, acabou de casar e aí faltaram os princípios. Tem pessoas que acabam tendo problemas de ajuste por um certo tempo, no primeiro ano, os primeiros anos de casamento, e começam a ter problemas. Veja que é interessante, a gente tem dados, aqui o professor Pliego Carrasco vai apresentar divórcio, pessoas que se separam nos primeiros anos de casamento. E o que eles apresentam? Problemas interpessoais. Eu não conhecia bem, não prestava atenção em certos defeitos, a pessoa começa a perceber que também tinha os defeitos e ela não sabia lidar com os defeitos do outro. Então, os problemas lá da juventude, que os pais comeram bola, fizeram vistas grossas para certos problemas que eles estavam apresentando, e que mais cedo ou mais tarde vai bater a porta do seu coração nos relacionamentos, né? Então eles acabam não sabendo lidar com contrariedades, fazer certas obrigações que para eles são desagradáveis. Tudo tem que ser agradável. Por quê? Porque o centro gravitacional é o prazer, o centro gravitacional é o conforto. Então sempre é isso. Então, aí você não exige nada, não faz nada que ele tenha que fazer um esforço. Lá na frente está fazendo um jovem vulnerável, fraco para muitas coisas também. E claro, vai chegar um momento em que ele só faz aquilo que lhe interessa, um profundo de um egoísta, né? A partir do problema de uma criança que ainda está muito presa nas suas paixões, a partir desta ideia, a gente começa a perceber um problema, que são falhas morais ou mesmo a falta de moralidade dos pais no convívio com os filhos. Então é claro que a gente precisa não só meditar, mas antes de meditar, conhecer tais princípios morais que devem reger o relacionamento familiar, seja entre os cônjuges ou com os filhos também, porque eles são medida para toda a vida. E eles não são, depende da sua fé. Não, a moralidade dos mandamentos da lei de Deus, eles são objetivos, são verdadeiros, eles servem para todos em qualquer época. É a partir de lá que nós vamos beber isso daqui. E a falta disso, é claro que vai acarretar uma série de dificuldades que ele vai ter dificuldade de enfrentar mais cedo ou mais tarde, né? Bom, o próximo item. Vocês estão vendo que eu estou colocando por itens aqui, depois eu quero apresentar também autores, estou elencando para poder fazer uma análise, um diagnóstico, para poder chegar, tá vendo aqui? Está vendo? Os pais vão errando nisso. Então vai chegar um problema. Alguns desses erros têm peso 2, vamos falar assim, tem um peso maior, né? Tem coisas que são mais cruciais. Dependendo daquele erro, eles marcam muito mais, eles impactam muito mais do que outros. Pode ter uma coisa ou outra que a gente não faça, né? Por exemplo, o item que eu vou citar agora, né? Que é delegar a educação dos filhos. O que é delegar a educação dos filhos? Tem pais que não só deixam com avós, tios, babá, escola, enfim, qualquer outra pessoa, mesmo até, enfim, está na frente da televisão, né? E está delegando em certo momento, porque estou cansado hoje, e está pensando que eles não estão recebendo alguma carga formativa, porque eles abriram mão em alguma medida. E é claro que isso também tem seus impactos, né? E o exemplo que eu vou dar disso daqui, eu vi esses dias na internet, porque geralmente a gente pensa que a educação formal, seja na escola ou na universidade, é o suficiente. Gente, olha, qualquer pessoa de um pouco de bom senso, aqui comigo não vai refutar o que eu vou apresentar. Veja, eu assisti uma médica que, numa televisão na grande mídia, deu uma entrevista, depois, como se ela fosse médica de uma região, de um determinado hospital, e falando grande coisa assim para impactar todo mundo. Tudo bem, essa mesma televisão não veio retificar, falar, não é que ela se equivocou, é que ela combinou com esta médica, porque essa médica depois gravou um vídeo, ela teve que corrigir, porque as pessoas a conheciam e a coisa choveu, porque o hospital fez uma nota, nunca trabalhou aqui, ela nem é da região, inclusive, né? Então ela mentiu. Veja, e ela tem um título de médica. Claro que tem excelentes médicos, mas não é que a profissão te dá o caráter.
Não é que a profissão forma o ser humano. Não é que a universidade faz isso, né? Quantas pessoas em profissões diversas a gente olha no contato e vê, faltou alguma coisa, né? Que não foi a universidade que deveria ter dado, é a família que deveria ter dado. É justamente disso que a gente está conversando aqui. Só que o problema é que muitos pais esperam que os filhos, neste contato, possam aprender. Pode ser que sim, pode ser que no contato com outras pessoas, enfim, as influências são muito amplas para a gente poder analisar, mas atribuir aquilo que se chamam instituições, que elas deem esses valores, isto só podemos atribuir quando nós falamos da igreja, aí sim, né? Ou a instituição familiar. Tá? A escola pode, em certa medida, desde que ela esteja muito bem fundamentada em certos princípios, coisa que elas já não estão fazendo só há um bom tempo, tá bem? Um outro item, a partir desse, os pais subestimam a influência das pessoas que cercam os filhos, que de repente pode ser uma má influência, que no contato os amigos deles estejam fazendo algum tipo, não, mas eu conheço, vem em casa, é um bom garoto. Então você está o tempo todo ouvindo as conversas, você sabe o que ele consome, você sabe o tipo de música, né? Então como é que a gente vai identificar isso daqui? Bem simples, tá? Coloquei até para não esquecer aqui. Você deve observar, ou mesmo até ver ele falando no momento, o que ele tem como referência. Quais são as pessoas que ele tem como referência? Isso é importante. Quando eu falo referência, é modelo, tá bem? São artistas, são esportistas, são músicos, são personagens da TV. Então, porque ele está em contato, ele está observando, e aquelas pessoas fazem uma influência direta naquele jovem, fazem diretamente, desde pequenininho, conforme vai passando o tempo. Eles não têm contato com tablets, celulares e televisões. São poucos que não têm. Tá? E esses que não têm, mesmo assim, tem um vizinho? Mas são jovens. Tem que ver realmente o que no contato, a força interior do filho de resistir a certas ideias erradas. Ele também tem um pecado original, né? E no contato com os outros jovens, às vezes ele quer ser popular também, né? Tanto quanto aqueles que ele tem como modelo são populares, né? Como querem brilhar, né? Essa é a popularidade, querem brilhar, contudo não sabem que o brilho deve vir da virtude, né? Que é o tema dessa semana aqui que a gente está passando. Toda hora vocês vão ouvir eu falando essa palavrinha, da falta disso daqui, né? A falta disso daqui acarreta muitos problemas. Um próximo item, os pais acabam mendigando o afeto dos filhos. Esse daqui é um erro básico. Eu sou muito carinhoso com os filhos. Tá bom que você tenha, ajude o seu filho a ter a experiência do amor e que começa por certos afetos em casa. Né? Agora, tem que ver a medida disso daqui. Né? Inclusive, na hora que ele erra, e às vezes o erro é sério, como é que os pais lidam, né? Como é que eles ajudam o filho a ver isso daqui, a corrigir os filhos nesses pontos? Porque a estima que os pais desejam quando estão mendigando o afeto, não sabem que eles teriam pelas virtudes que têm que se desenvolver. É só a virtude que gera a estima. Então, a estima se obtém, de verdade, com a virtude. Não é que você procura ter a virtude para ter a estima, mas é que a busca da virtude automaticamente, como efeito, gera a estima. Né? Aqui é o ponto sério, que começam a errar desde pequenininhos e quando estão grandes. Né? Quando de repente alguém chama a atenção que seu filho errou, fez alguma coisa, como é que você lida quando acontece? Mas é meu filhinho e tudo mais. Depende do erro, continua sendo filho, mas um exemplo disso, eu sempre cito esse exemplo, porque ele está nas Sagradas Escrituras. Você pega a sua Bíblia, vai no livro de Samuel e vê os erros do pai de Eli. O pai errou ao não corrigir os filhos. E o que ele vai ouvir de Deus por ele não ter corrigido os filhos como deveria? Então, do fato de mendigar o afeto, a gente começa a ver o que é o próximo item. O que é
que nós pais estamos plantando. Nós vamos colher o que estamos plantando. Tá? Então, temos problemas aqui, então de algum modo a gente não plantou certas coisas que nós deveríamos ter plantado. Né? Inclusive misturamos certas coisas no plantio que nós não deveríamos. Então, falhas nós cometemos, todos cometemos. Agora tem falhas e falhas. Às vezes tem coisas graves e outras coisas que todo mundo comete pela própria natureza humana. Né? Eu estou apontando aqui, inclusive, alguns que são graves. Né? Veja, inclusive, quando a gente fala dessa questão de estima pela virtude, tem um exemplo muito bom que a gente conhece pela vida de São João Bosco, que, quando a gente ouve a história, parece até mentira. Se não tivesse no relato, né, das memórias de São João Bosco, com tantos testemunhos, seria difícil de acreditar que ele pediu à autoridade na época para levar 300 jovens presos que tivessem lá um dia, né, um dia, digamos, não só de descanso, mas um dia saiu ao ar livre, e ele diz que, olha, nenhum vai se perder. Se alguém ali fugisse, ele ficaria preso no lugar. Né? Então ele passou o dia inteiro. Foi aceito isso. E ele levou 300 jovens andando. Eles eram prisioneiros, eles estavam presos mesmo, né? Em prisão, para quem não conhece o fato. Né? E depois, no final do dia, ele volta com todos. Tá? Com todos os 300 presos. Né? Olha, é interessante, porque qualquer um podia fugir. Estava fora da cadeia. Os policiais não foram seguindo, né? Acreditavam na palavra de Dom Bosco. Então, olha, acreditar na palavra dele, aqueles jovens acreditar naquele padre, enfim, a força interior deste homem, né? Então, aqui um item importante para a gente poder pensar. Agora, passando esses tópicos, né, que aqui eu apresentei, eu espero que vocês estejam tomando nota para poder depois fazer como se fosse uma análise pessoal diante de Deus, um exame de consciência, né? Pensando um pouquinho. Né? Veja, os desvios familiares, os desvios na educação dos filhos, às vezes em parte, acredito eu, pelos estudos que nós temos, né? Começam de maneira imperceptível. A gente, claro, ninguém erra querendo errar. Dificílimo de ver alguém fazendo isso de propósito. Né? Não dá nem para imaginar uma coisa como essa. Mas é que nós absorvemos as ideologias sobre a própria família. Como a família foi sendo desfigurada. Né? E a gente absorveu isso. Os jovens foram absorvendo, vendo novelinhas, né? De várias que tem por aí. Então eles foram absorvendo o modo de ser deles, de relacionar com os amigos, no namoro, no casamento. E são parte disso. E quantos casais casados, né, têm problemas porque absorveram certas ideologias, certas ideias equivocadas sobre família e que estão no seu coração e que são causas, são problemas, porque no contato com aquelas imagens, no contato com este mundo que foi apresentado, é como se dentro delas tem ideias. Isso é o instrumental do ser humano, é assim que a gente vai inteligindo as coisas. A gente vai tendo vai recebendo os estímulos visuais, enfim, pelos 5 sentidos, e a gente vai apreendendo, a gente vai captando, faz parte do nosso modo de ser, as ideias de fundo, de ideias que nós temos. Então, se os jovens veem sempre imagens hedonistas, de busca do prazer exacerbado como fim o tempo todo, então é claro que isso vai ter uma força dentro dele e ele vai, não é que ele vai imitar, vai ser ele próprio, ele vai ser assim depois. Então as ideias de fundo foram absorvidas como dentro de um invólucro, estava lá dentro, sem que ele percebesse aquilo. E começa justamente por isso, pelas falsas ideias sobre família, sobre esposo, sobre esposa, né? O que de repente a gente, no casamento, nós somos como esposo, como esposa, como pais. Eu quero ser um pai assim, tal. E aí de repente eu estou escolhendo por certas imagens da vida que me parecem muito boas, ou porque eu tive vários problemas e eu não quero ser nada daquilo. Pode ser que aquilo estava errado, mas de repente você está escolhendo um modelo também equivocado, né? E aí daqui nós vemos então um item de erro importante dessa ideologia da família, que é um igualitarismo
nos papéis de homem e mulher. E aqui nós temos vários autores que falam sobre isso, muitos bons estudos também sobre estes problemas dentro do lar, por falta da diferenciação mesmo. De repente está dentro de casa, tá tudo bem que na nossa vida, pela dinâmica da nossa vida, da forma como nós fomos forjados no lar dos nossos pais, que a gente foi consumindo, nós estamos ali. Mas a gente tem que começar a observar se o meu modo de ser também está matando da minha esposa ou do esposo ali, né? O modo de ser, aquilo influencia diretamente a educação dos filhos. Porque a imagem, a ideia de homem, né? Tem um autor, né? Miguel Ángel Fuentes, né? Aqui um livreto dele valioso, muito valioso, uma análise muito precisa. O livro se chama Crisis de Paternidade, El Padre Ausente, né? Aqui, né? Muito boa análise, um livrinho pequenininho, na verdade, com pontos muito precisos, muito ajustados, né? Sobre o pai, mas também tem muitas outras obras também sobre a mãe, de ver os erros que às vezes nós pais também forjamos nos nossos filhos e depois eles vão ser pais, né? De repente, como mãe, errando com a filha ou errando com o filho e não imagina o impacto que isso vai ter na vida dele futura, porque eu escolhi, ou não escolhi, eu absorvi, mas eu não analisei. Eu neguei vendo pessoas boas, ou modelos bons, ou de leite. Ah, que bobagem, que exagero isso daqui, e deixou de lado e não percebia que era a causa dos problemas. O igualitarismo dentro do lar. Igualitarismo não é igualdade, tá bem? Igualitarismo, ou seja, os pais, ali, o pai e a mãe, você não consegue saber quem é quem. Né? É como, me desculpem por um exemplo meio que banal aqui, mas nos esportes, imagina se você tem a pessoa fazendo a mesma função que outros deveriam ter, ela quer ocupar todas as funções, por exemplo, no futebol. Ah, fulano está para frente, mas ele não, se ele é o goleiro, deveria estar lá atrás, ainda que ele possa em algum momento, no tempo todo fora, enfim, vai perder isso daqui, né? Dentro dessas ideologias sobre família, nós vamos encontrar uma mais terrível. Uma que é a pessoa-objeto. Isso aqui vai atingir diretamente os filhos. Porque a gente vai percebendo que nós mesmos não temos uma ideia real da totalidade do ser e não por partes. Então, no relacionamento conjugal, inclusive da sua própria intimidade, se vê claramente como consumimos, como consumidores, consumimos ideias e no relacionamento, um relacionamento de pessoa-objeto e não de pessoa. Aí chega a doença, a velhice, problemas. O que acaba acontecendo? Várias reações, separação, traição e tantos outros absurdos que acabam acontecendo, que vão impactar diretamente os filhos, né? Nos fracassos deles. Porque às vezes o que acontece é que o casal, eles não estão unidos, eles estão juntos. Assim, tem diferença? Claro que tem diferença muito grande. A gente, eu me lembro de muitos anos atrás, uma pessoa falou, olha, o café com leite estão totalmente unidos, né, quando se misturam um com o outro, né? Você não consegue separá-los por nenhum procedimento físico. Né? Pelo menos, eu nunca testei isso daqui, né? Mas me pareceu bastante convincente o exemplo, ainda que a gente possa colocar outros exemplos maiores de unidade. Quanto que arroz e feijão estão separados, estão juntos, mas se separam um do outro, né? Então, na vida, às vezes as pessoas elas têm reservas, elas não estão entregues, faltam uma série de coisas de caráter de unidade no lar. E isso vai impactar, vai fazer com que, pelas escolhas erradas, os filhos comecem a aprender ali no lar, no relacionamento conjugal dos pais que ele está vendo, como é que ele vai escolher no futuro. Até a busca de certo protagonismo equivocado também advém disso daqui, né? Então, a experiência ruim, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Ok. A experiência ruim familiar impacta diretamente o filho. Começa ali.
Então, dos itens que a gente começava lá falando, de certa omissão, permissividade, passando por todos aqueles itens, para poder mostrar a experiência familiar, ela é gravitacional. Se ela for ruim, o jovem vai estar despreparado para lidar com os problemas, para enfrentar os problemas, para superar os problemas, para saber dentro de si acessar os critérios, porque ele tinha conversas, e não era só conversas amistosas. Às vezes, do meio do problema, do erro dele, você apresentou como que ele deveria discernir as coisas, para na próxima vez ele lutar. E se ele cair de novo, você ajudar. E não só simplesmente bastando nas suas ideias, né? Porque não é suficiente constituir família pelas próprias ideias, né? Porque a gente precisa recorrer a um tipo de imagem mais alta, né? E aí aqui, se nós não temos não só uma imagem, mas uma vida, né, da nossa família a partir da realidade de Deus presente no lar, se, claro, né, receber o sacramento do matrimônio, se manter em graça, né? Claro que Deus está buscando todo momento, né, tentando auxiliar em todos os momentos, mas é aqueles que querem corresponder, né? Quando não se quer corresponder, quais são os efeitos diretos disso? Quando os pais desprezam a vida espiritual, desprezam Deus, desprezam a fonte de todo bem. Então os filhos começam a perceber que nós nos bastamos. E isso gera alguns itens que eu vou colocar para vocês que a gente percebe, não só percebe, mas lendo, tem vários autores vão mostrando alguns probleminhas também disso daqui, dessa experiência familiar ruim. O primeiro deles é a insegurança. Por quê? Os filhos, pais desgovernados, filhos desorientados. Tá? Os pais, qual é o governo dos pais? Né? De ideias, de achismos, de modelos fracassados, de modelos das mídias, mesmo que seja do vizinho, né? Ou de verdadeiros princípios advindos de uma moral objetiva, de bem que a gente pode prestar atenção e ver de lares que acertaram, né? E a gente tem aí a vida de tantos grandes santos que mostram isso, né? Então, quando o filho tem essa experiência ruim, vai insegurança, inconstância, indecisão. Por quê? Porque os pais são muitas vezes volúveis, né? Eles não têm estabilidade, né? Eles não têm maturidade, não têm centralidade. A centralidade deles está em coisas, em puro achismo. Então vão ter muitas consequências, né? Vejam que o tom que eu estou dando para essa live aqui, talvez para um ou outro, ótimo, passei todos os itens, estou muito bem aqui, né? Fico feliz de verdade, fico feliz também, né? Mas é verdade que quando vemos jovens inseguros, né, ou mesmo indecisos, a gente fica pensando, porque é da natureza dele, o modo dele de ser, ele é meio indeciso. Será que ele é indeciso? Ou será que ele é fraco, ele não sabe como é que se constrói uma decisão? E que às vezes a decisão, você tem que optar por uma coisa que é certa e que às vezes te prejudica. Pode acontecer isso, e não são poucas vezes que ele realmente tem que fazer o certo, ainda que doa, né? Um filho, quando ele tem que falar que ele errou, lhe dói, ele tem um certo receio. Ainda que ele nunca teve a experiência, de repente, de um pai e uma mãe rigorosos, com castigos físicos, coisa assim, mesmo assim ele tem medo. Ele tem pecado original, ele tem defeitos. E aí ele foge, né? E ele foge por quê? Porque os pais não lhe deram força, os pais não deram a vida deles, a influência deles, de como no momento eles reagiram, e os filhos acabaram vendo, porque a vida é dinâmica, então eles estão assistindo os erros dos pais, as correções dos próprios pais no contato com os filhos, quando estão no trânsito, quando estão na rua, no contato com outras pessoas, com amigos que vão ao lar também. Então você vê que a insegurança é por falta dessa solidez de ideias, né? E claro que isso aí, como eu já disse, volto a frisar, a indecisão, inconstância, né? Observe, são características. Você vê um filho inconstante, né?
Tem a ver. Mesmo que de repente faz uma coisa, mas depois não faz outra. Olha, tá um pouco mole. Por que tá mole? Será que tem alguma coisa que eu estou dando um mau exemplo? Né? Falta de segurança. De onde vem isso? De pais que não estão unidos verdadeiramente. Então eles fragilizam muito os filhos. Tá? Muito bem, para a gente ir encerrando, caminhando aqui para os finalmente dessa live, né? Veja, nós vamos ter aqui 5 lives, tá bem? Em cada dia eu vou desmembrar um tema. Isso daqui é um grande resumo de ideias, né? Importantes que precisariam, inclusive, pegar uma delas, cada uma delas, e destrinchar, fazer uma live só, uma aula só, melhor dizendo, sobre um desse tópico, você poder ver todas as ramificações, digressões e chegar ao âmago da coisa e ver o problema. E a partir disso, você que está ouvindo aqui, ver se aquilo em você precisa ser mudado. Né? Então eu não posso meditar por você, eu estou tocando em pontos. Né? Mostrei aqui, uma pessoa tinha pedido o nome da obra, né? Esse livro aqui. O tipos de família não é que ele está aderindo, aceitando tipos de família, ele está mostrando o problema dos erros, das ideias que as pessoas têm sobre família e o impacto disso, e está mostrando de aspectos sociológicos aqui. Né? O que isso daqui, onde é que foi chegando isso daqui? Então, para construir essas ideias, fui pegando vários autores aqui. Esse daqui, Aquilino Polaino, né? Madurez personal e amor conjugal. Né? Sou uma obra que há mais de 20 anos atrás tinha lido e fui pegar aqui para poder apresentar alguns desses pontos que vocês podem ver que eles são não é padronizados. A gente vê que os erros eles seguem certas coisas comuns dentro dos lares. Por quê? Porque o pecado original está em todos. Os 7 pecados capitais estão em todos. Então, dentro disso, daquilo relacionamento humano, pela falta de virtudes, né, você vai observar certos erros comuns. E certos erros vão chegar a vão ter certos efeitos. Né? Então, tem causas e efeitos. A gente precisava levantar um pouquinho disso, mas a cada dia a ideia apresentando não só sobre esse ponto agora dos pais, né, da falta do princípio de uma verdadeira autoridade, porque tem uma ideia muito errada de autoridade. A ideia que se faz de autoridade é uma deturpação por causa das ideologias sobre família que estão a toda a nossa volta. As ideias de família são completamente equivocadas. Então tem gente que às vezes me fala autoridade, nossa, o que você quer dizer com isso? Olha, eu tenho até medo de você falar isso. Olha, eu lhe falo aqui, no século IV, Santo Agostinho, vamos ver se encontra aqui rapidamente o que ele fala sobre a autoridade. Ele vai falar da autoridade na família mesmo, começando do pai, né? Que é, claro, refutado por os autores modernos, veem isso como um grande problema, né? O que se pensa hoje em dia sobre a autoridade. Bom, não sei se eu vou... Aqui, eu encontrei aqui. Ó. Vejam, presta atenção na frase, que coisa incrível, que coisa bonita. A função do pai não é a de dominar com autoridade, mas servir com caridade. E depois ele vai continuar mostrando que a ideia de autoridade tem a ver com essa pessoa que chegou à maturidade e ele serve aos demais. Seja se é um cargo que ele está ocupando, ou no caso em família, porque se é um pai já pressupõe que ele já seja uma pessoa madura, uma mãe, uma pessoa madura para auxiliar diretamente seus filhos. Né? Então veja, esse tipo de coisa que eu quis apresentar aqui hoje para você, eu vou continuar apresentando cada dia outros aspectos da família. Então eu convido que você continue comigo durante essas lives, durante essa semana de educação dos filhos. Né? Não é só esse tema que a gente vai continuar desenvolvendo sobre o pai e a mãe. Nós vamos entrar em outros que você pode, já deve ter visto aqui no meu próprio Instagram, vários dos itens, né, os itens de dia, de cada um dos dias, a live, o que nós vamos trabalhar, tá bem? Então, deixa eu ver se tinha algum recadinho aqui que eu anotei para não esquecer, né, porque às vezes se a gente não anota, a gente acaba esquecendo.
E eu vou abrir aqui os comentários, né? Ah, uma coisa importante a dizer, os comentários estão ativados, tá bom? Quem quiser escrever alguma coisa, eu vou ter um momento com vocês para a gente ter conversa mesmo, né? Então, não é só simplesmente vendo aqui os comentários, respondendo no momento dos comentários. Veja bem, então, duas coisas que eu anotei aqui que eu não podia esquecer. A primeira, a programação das lives foi sempre para ser às 9 horas da noite. Contudo, sexta-feira eu tenho uma viagem. Eu vou para Teresina, né? E vamos manter, vai ficar às 9 horas. Porém, o domingo, a minha volta, por conta da passagem, da questão da passagem, do problema da passagem, pelo período de conexão, não vai ser possível às 9 horas. Então a live do domingo, do último dia, do quinto dia, será às 8 horas da manhã. Ah, professor, de manhã não consigo. Então, lembrando, vai ficar gravado por 24 horas, então você tem condições de, até a segunda-feira, dia seguinte, assistir. E na segunda-feira, que não estava programado na Semana dos Filhos, eu vou fazer uma live especial, ainda que eu possa explorar mais os conteúdos das 5 aulas, aprofundar, explicitar. A ideia é, nesse dia, aí sim, conversar, ouvir aí ao vivo com vocês, vendo, claro, os dramas, porque a gente apresenta os princípios, mas dentro de uma ideia, você tem, pela riqueza do que é a vida do ser humano, várias questões que não dá tempo de abordar. Isso aqui é um resumo, como eu disse, né? Então, como não dá tempo de abordar, nesse dia, então na segunda-feira, às 9 horas da noite, então o sexto encontro, que não estava na programação, para quem quiser, então aí nós vamos ter um momento também, aí ao vivo, para poder tirar as dúvidas, tá? Então a mudança está, é isso que eu não queria esquecer, no domingo, que vai ser às 8 horas da noite, às 8 horas da manhã, e depois vai ficar disponível, vocês vão poder assistir em qualquer momento a live do domingo. Estou só olhando aqui para não esquecer, ver se eu não esqueci nada para poder falar para vocês, tá bom? Então vai ficar no YouTube, vai ficar também no Instagram por 24 horas, tá bem? Muito bem, meus amigos, então aqui nos últimos minutinhos, né? Estou vendo aqui só alguma mensagem de algumas pessoas. Tem bastante gente que se inscreveu e que está mandando mensagem, quer conversar, quer tirar dúvidas pessoais. Nós vamos fazer isso um pouquinho mais para frente. De hoje até segunda-feira eu não vou conseguir fazer isso, tá bem? Nós vamos fazer de hoje até domingo, a live nos horários de hoje até sábado às 9 horas, domingo às 8 horas da manhã e a segunda-feira às 9 horas da noite, às 21 horas. Então a mudança só neste momento, tá bom? Só no domingo mesmo, tá? Bom, os títulos dos livros e autores, tá bom? Eu vou apresentando para vocês ao longo das lives. Vai ter bastante coisa. Aqui do meu lado teve muita coisa que eu tive que pesquisar para poder trazer algumas ideias importantes para vocês nesse dia aqui. Eu citei, e eu vi aqui já 3 mensagens. Professor, o senhor citou um tratado que está terminando a revisão. Sim, é o Tratado Vícios e Virtudes da Beata Concepção de Cabreira de Armida. Ele está quase pronto, mas ele vai ficar disponível para a festa de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Ou seja, a partir de lá que a gente vai conseguir entregar. A gente está em momento de pré-venda e vou trabalhar, claro, com vocês aqui algumas questões de vícios, claro, que tem a ver com essas questões das famílias, tá bem? E ao longo também das lives eu vou ver se um amigo meu consegue colocar aqui, que é o Eduardo, ele com certeza está aqui, ele vai colocando para a gente os detalhes para que vocês possam acompanhando e ter acesso a outras obras. Essas obras que eu estou mostrando já faz muito tempo que eu comprei, então eu não sei onde que você vai poder comprar. Boa parte delas está sempre em outra língua. Aqui eu mostrei aqui pelo menos 3 obras que estão em espanhol, tá bem? Então fiquem com Deus, espero vocês amanhã às 9 horas da noite, estejamos juntos lá, chame os amigos, os familiares também, tem tempo ainda de convidar muita gente para poder participar. Veja lá no meu Instagram o tema de amanhã. Então fiquem com Deus, até mais!
vai ficar salva, tá bem? Até mais, tchau, tchau.